Então, é um momento assim muito, muito, muito importante. Eu vou chamar a Giza para a gente cantar uma canção de comunhão, a gente poder estar expressando a graça da companhia do próximo. Que é aquela canção que diz que nós somos corpo, nós somos família. Nós somos corpo, somos família. Somos gente que precisa uns dos outros para continuar. Você não precisa ficar em pé, não. A menos que queira, né? E essa canção, ela não é cantada para Deus, ela é cantada para o seu irmão, é para o próximo. Então, é algo, como nós estamos vivendo hoje a era do gelo das relações, onde a profecia de Jesus de que o amor se esfriaria de muito nos tempos finais, nós devemos ir justamente contra o fluxo daquilo que foi declarado. E Jesus disse, olha, o amor de muito vai esfriar. Mas ele também disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente precisa amar as pessoas que precisam ser amadas. Uma igreja que ama, não de palavras, mas de ações. E eu sei que você sabe cantar essa canção e vamos cantar. Nós sabemos cantar, mas nós devemos cantá-la para a gente aprender a viver, no nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, nós declaramos, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. É bom estar com vocês. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, queridos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, isso é verdade. Irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Aleluia. Ó Pai, nós te exaltamos, Senhor, por essa graça do compartilhar, Senhor, abraços, compartilhar cumplicidade, Senhor. Como é bom, porque em Ti nós somos um, Senhor. Em Ti nós somos pessoas que nós intercedemos uns pelos outros, nós abraçamos uns aos outros, nós carregamos as cargas uns dos outros. Amém. Estamos vivendo, Senhor, este momento daquilo que é necessário para que o mundo creia que Tu és o Senhor. O amor vivo e genuíno entre os Teus filhos, entre os Teus servos. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, que habita o nosso coração, que esse amor que foi colocado, outorgado em nós, Senhor, ele não seque, mas ele continue num fluxo ininterrupto, Senhor, para que as pessoas vejam como os irmãos se amam e vendo esse amor entre nós, creia que Deus é amor, creia que Tu és o Senhor. Por isso, Jesus, nós cremos nisso porque pelo Senhor habitar o nosso coração, pelo Senhor ser Deus em nossa vida, um dia estaremos na eternidade, porém já podemos declarar em Ti, Senhor, que a eternidade já habita o nosso coração, porque em Ti todas as coisas já estão consumadas, já estão realizadas, já estão feitas, Senhor, em nosso favor. Todas as bênçãos celestiais em Ti, Jesus, já nos pertencem, à Tua igreja, aos Teus filhos, ao Teu corpo. Por isso, pela fé, nós tomamos posse agora, Senhor, do perdão, da comunhão, Senhor, da amizade com o Pai, Senhor, da dissolução do nosso coração. Nós não aceitamos mais, mas agora aceitamos sim, Senhor, a Tua graça que nos torna plenos, vivos, felizes, Senhor, em Ti, por Te conhecer. Essa é a minha oração, Pai, e a gente concorda no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amados. Quero abrir com vocês no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4. Que bom rever, né? Betânia está ali. Betânia, você não há nem o que dizer. Que alegria ver você aqui. Bem-vinda. Nossos amigos, né? Diogo e Vera, Davi, estão aqui. Graças a Deus. O livro do Apocalipse, ele tem muitas imagens. Ele tem uma linguagem que deve-se ter um espírito de revelação, de discernimento, quando a gente lê o livro do Apocalipse. Tem duas imagens aqui que eu gostaria de poder compartilhar com vocês, que a gente pudesse pensar um pouco e que fosse, de uma certa forma, alimento espiritual para você. Então, Apocalipse, capítulo 4, nós vamos rapidamente ler o capítulo todo, apesar que há muitas mensagens aqui. Mas eu quero me ater-me apenas a algumas coisas aqui importantes, que está falando sobre a visão do trono de Deus. O que João diz aqui? Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda.
Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, o livro de Apocalipse é um livro que contém muitas imagens. Imagens interessantes, outras assustadoras, outras que não temos uma certa compreensão do que seja. Mas aqui o capítulo 4, nós vemos, no meu ponto de ver, uma dessas visões assim impactantes. Essa visão de João assim, que se fosse eu tendo uma visão dessa, eu ficaria maravilhado. Tamanho pelo impacto, por aquilo que está sendo mostrado. Então aqui há uma imagem. E está de fato sintetizado a partir do versículo 7. Porque há algumas mensagens, muitas mensagens aqui. Porém, quando nós começamos a ler, nós vemos que há alguém assentado no trono. Todas as coisas convergem, vivem ao redor daquele que se assenta no trono. Gira em torno, está convergindo, existe por causa desse que está assentado no trono. E a partir do versículo 7, João nos dá a imagem de um ser vivente, de seres, vivente. E nos diz o versículo 8 que esses seres viventes, cada um deles, eles têm olhos para o lado de dentro e olhos para o lado de fora. Existe um ser que também está convergindo, que está diante do trono, que está adorando o Senhor, que está diante da face de Deus, e que ele tem essa imagem um tanto estranha. Nós que cremos que hoje os anjos estão servindo, estão trabalhando em favor daqueles que vão herdar a salvação, nós cremos, né, igreja? Amém? Então, nós que cremos, e a minha oração é que anjos possam também nos visitar, levar uma mensagem de Deus, possam nos dar susto, nos espantar, assim como fez com Maria, assim como fez com Gideão, e com muitos homens de Deus, que a gente seja uma igreja assim na expectativa de: Senhor, eu quero viver experiências fantásticas contigo. Se quiser, pode mandar um anjo lá em casa, não tem problema. As portas estão abertas e eu creio que Deus tem anjos que estão aí disponíveis para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação, daqueles que já herdaram a salvação, porque em Cristo já está consumado. E aí, esse ser de aspecto interessantíssimo, versículo 8 nos diz que
São 4 seres, cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. A característica desse ser que está diante de Deus é essa imagem que é muito forte. É um ser que adora a Deus, mas ele é habitado por olhos. É um olho ambulante, olhos que estão ali presentes. E quando eu percebo esse ser que tem um olho para fora, para dentro, primeiramente, para dentro, eu posso elucubrar aqui alguma coisa. Eu posso pensar alguma coisa. Esse ser é alguém que tem uma visão para dentro de si próprio. Alguém que olha para si. Alguém que se enxerga. Alguém que pode fazer viagens interiores. É alguém que pode olhar para si mesmo com a intenção de se avaliar, de se julgar. Paulo nos diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, se nós nos julgássemos, se nós nos avaliássemos, se nós repensássemos a nós mesmos, se tivéssemos a honestidade, a capacidade, a transparência de a gente se olhar no espelho da alma e falar: quem é você, cara? Quais são as reais intenções do seu coração? De julgar a si mesmo. Paulo diz: nós não seríamos condenados com o mundo. Não seríamos julgados, porque quando nós andamos nesse processo da avaliação da nossa própria interioridade, nós não vamos ser condenados com o mundo. É esse ser que tem esses olhos para dentro, que se vê, que se enxerga, que se avalia, que faz perguntas para si mesmo. Será que o caminho que eu tenho tomado, será que a linha de pensamento, será que as coisas que eu estou fazendo, será que isso tem surtido um efeito positivo na minha vida? Chega o momento da gente se perguntar, é Deus falando assim: olha, vocês estão na minha presença, porém vocês estão na minha presença também para vocês não conhecerem a mim, mas para vocês conhecerem a si mesmo, para vocês saberem quem vocês são, para saber a natureza que habita você e a natureza que você tem em Cristo Jesus. São as perguntas que a gente tem que fazer. Então, esse ser que está diante do trono, ele se torna então um paradigma, ele se torna um exemplo, ele se torna um referencial de como deve ser a posição de quem adora. O que eu acho importante, até para músico, para quem ministra, aos congressos de adoração, de louvor, a gente foca muito a questão da música, muito às vezes a questão do ritmo, muito a questão do que vai se ministrar. Pouco a gente se preocupa com a pessoa do adorador, quem adora. Apenas qual o estilo, o que é adoração, o que é louvor, qual é a tendência musical. Pouca ênfase no coração de quem adora. E esse aqui, como paradigma, como referencial, como aquele que já está lá na eternidade, já está adorando o Senhor como imagem que João nos traz, é esse que tem olhos para dentro, que fala: eu estou me analisando, eu me julgo, eu olho para dentro, para o interior, para o coração, eu me questiono, eu me avalio, eu faço essas viagens que são viagens que não vão me condenar, não vão criar juízo, pelo contrário, são essas viagens que eu me questiono, porém são para abrir portas, caminhos e saídas no nome de Jesus. Amém? E também nós vemos que ele tem olhos ao redor, né? Ele é um ser que ele está antenado. Ele é um ser que literalmente ele presta atenção. Para mim a palavra aqui é discernimento. Ele sabe o chão que pisa. Sabe exatamente aonde ele está, o momento que se encontra. É alguém que tem que ler a Bíblia, mas é alguém que também lê o Correio Brasiliense. É alguém que sabe o que está acontecendo. Capaz de criticar, capaz de avaliar, capaz de observar, capaz de ponderar, capaz de saber determinadas coisas da vida. E isso para nós, como discípulos de Jesus, como pessoas que adoram o Senhor,
mas também devemos saber e ter discernimento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muito. Muito mais nós que somos servos de Deus. Existe uma conspiração, uma trama do diabo contra mim, contra você, contra a igreja. Esse ser tem olhos ao redor. É alguém que está vigiando. É alguém que está antenado. É alguém que está atento. É alguém que tem discernimento das coisas que estão se desenrolando. Quem aqui de nós tem dúvida do que está acontecendo no planeta Terra? Com toda a sua violência, com toda, enfim, tudo aquilo que está acontecendo religiosamente também. Eu estava vendo um vídeo hoje, eu comentei com a Patrícia, uma jovem de 19 anos, que é garota de programa, e ela foi atender um cliente, e na hora que ela foi atender um cliente, descobriu que o cliente era o próprio pai. E o pai era um pastor evangélico. E eu não tenho receio de falar isso receio algum de dizer isso. Porque o juízo de Deus começa dentro da casa do Senhor. Então, quem é que vendo esse cenário, olhando ao redor, não pode discernir que existe uma trama, uma conspiração contra os filhos de Deus, aos quais eu e você devemos estar vigiando, devemos estar orando, devemos estar observando, devemos estar antenado, para que a gente, discernindo o tempo, discernindo as coisas, a gente ore até corretamente. A gente ore, a gente observe, a gente possa observar, detectar, discernir e colocar diante de Deus esse cenário que está acontecendo. Porque, gente, como nós precisamos de cristãos conscientes da realidade espiritual do que está acontecendo hoje. Cristãos que devem conhecer a necessidade de se investir e de orar em missões, por exemplo. Cristãos que estão dentro de igrejas, mas não conhecem de forma alguma a necessidade, a importância, a relevância do que é missões. Gente que está dentro da casa de Deus, que as coisas estão girando, estão acontecendo, mas ela ainda não se deu conta da gravidade, da necessidade do que se é buscar a Deus em oração mesmo. Buscar o Senhor lendo a palavra, se envolver para desenvolver, para crescer, para ter maturidade. Isso acontece quando a gente tem discernimento, quando a gente olha, quando a gente observa. E muitas vezes tem que transcender apenas aquilo que a gente vê com os nossos olhos carnais. A gente tem que ver. É por isso que Jesus diz, olha, tem ouvidos e não ouvis. Vocês têm olhos, mas vocês não estão vendo, não estão enxergando. E como eu disse uma vez numa ministração de Ezequiel, onde Deus pega Ezequiel e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. E o princípio era, Deus é um Deus da realidade, que nos conecta à realidade, que nos faz ver a realidade, vendo essa realidade, discernindo-a, ela sendo perceptível aos nossos olhos. A gente não se conformar a determinadas realidades, porém, confrontá-las, alterá-las pelo poder do nome de Jesus. Então seja consciente, não é apenas alguém que se avalia, mas é alguém que está discernindo o seu tempo. E discernindo, sendo cúmplice com Deus para ser agente de transformação histórica no nome de Jesus. Eu e você podemos ser esses agentes de transformação histórica. Podemos mudar, não como uma utopia. A gente muda sendo apenas e vivendo nos passos de Jesus. Jesus chega nesse ambiente dele, na época dele, discerniu o tempo dele, já havia religião, já havia poder político, mas havia gente carente, havia gente que estava precisando ouvir a palavra dele, do reino. E Jesus, ele foi esse agente da transformação de Deus na terra. E o que ele fez demais? Viveu com simplicidade, com humildade, porém era cheio
do Espírito Santo. São os ingredientes necessários para mim, para você, para a igreja. Senhor, que eu viva em simplicidade. Que eu seja simples. Mas que a minha simplicidade não me torne preguiçoso. Que eu seja humilde, Senhor. Não ambicionando as coisas altas. Porque entre nós não deve ser assim. Ambição de poder. Porém, não me deixa... A minha humildade não permitir que eu seja ousado. E também Jesus estava cheio do Espírito Santo. Espírito Santo que não era uma doutrina. Espírito Santo que não era um conteúdo de um livro. Mas era Deus. Era uma pessoa habitando no coração. Então, quando o Espírito habita o nosso coração, quando ele efervesce o nosso ser, quando ele nos emula, quando ele mexe com o nosso interior, quando ele transforma a nossa vida, nós somos agentes de transformação histórica. E sem neurose. Sem a neurose, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que... Isso não é simplicidade, é viver em Jesus. Andai no Espírito, diz Paulo. E jamais vocês vão cumprir os desejos da carne. A carne é a indolência, é a preguiça, é não se conformar ao chamado de Deus. Então ele tem esses cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Agora imagine um ser desse nos visitar. Senhor, manda o teu anjo me visitar, ele manda justamente esse. Oh, meu filho, eu estou como anjo do Senhor, como mensageiro de Deus. Esse ser cheio de olhos, a gente ia levar um susto tremendo. Será que esse é de Deus? É dos nossos, né? Ou é do inimigo? E esse está lá, adorando o Senhor. Agora, uma coisa, essa imagem que ele tem desse ser, eu gosto daquilo dessa ação e dessa reação. Né? O versículo 9 diz: quando esses seres, todos esses seres estranhos, derem glória, ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Quando eles adorarem o Senhor, quando eles derem ações de graças, quando eles exaltarem o Senhor, nós temos aqui uma ação, e o versículo 10 significa que haverá uma reação a essa ação. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Olha só, uma ação. Quando esses seres, quando eles exaltarem, quando eles proclamarem, darem glória, ações de graça a esses que estão assentados, um coração de alguém que tem fluxo de adoração, de espontaneidade, de gratidão. Porque quando a gente pensa em louvor, em adoração, quando a gente pensa em tributar a Deus adoração e louvores, a gente pensa muito em música. E o pastor Ademar de Campos nos deu uma dica muito importante. Ele disse: olha, adore, louve o nome do Senhor. Se houver necessidade, use a música. Porque transcende a música. Transcende um violão, uma bateria, um teclado. Tem muito mais a ver com um estilo de vida, com um viver, com uma existência sadia, uma existência pacificada, uma existência que conhece a Deus e vive louvando a Deus através da sua relação com Ele. E que a música é um mero meio de também expressar esses louvores, essa gratidão que há no coração do ser humano. Então há uma ação, é alguém que transborda Deus. E como eu e você devemos ser. Então, se eu sou uma pessoa com a qual o meu coração está transbordando Deus, transbordando essa alegria, essa compulsão pelo sagrado, esse desejo por Deus, essa fome de Deus,
desejar tributar a Ele graça, ações, louvores. Isso tem um poder de provocar reações diversas. Dentre alguma dessas reações, a que nós lemos aqui, que quando eles fazem isso, o versículo 10 nos diz, os 24 anciãos, eles se prostram. Isto é impossível você estar convivendo com alguém que busca a Deus, que conhece a Deus, que tem fome de Deus, que de uma certa forma isso não afete você. Nos ensinando que aqueles que andam com Deus, que adoram a Deus, que estão diante do trono de Deus, eles devem saber com quem se anda. Aquele com quem eu estou andando, com quem estou tendo comunhão, é alguém que está provocando em mim reações positivas em relação a Deus. Eu estou sendo provocado, constrangido, emulado. A minha consciência está sendo mexida para de fato conhecer a Deus, para buscar a Deus, para ter intimidade com o Senhor. E por achar que não se estagnou a sua graça na minha vida, não teve fim ou recesso, o fluxo do seu poder sobre mim? Será que eu estou caminhando com gente que estão sendo bênçãos para a minha vida ou estão sendo maldições para a minha vida? Será que aqueles com os quais eu estou andando, eles estão dando graças, louvores ao Deus da nossa vida para que eu seja de uma certa forma empurrado para esse mesmo fluxo? Ou não? Porque aqueles que andam, aqueles que adoram diante do trono, eles vivem no fluxo e no refluxo de serem agentes de adoração e que fazem os outros adorarem e também adoram porque caminham com gente que assim o faz. Eu ando com você, onde você me ajuda e eu ajudo você, onde eu vejo a tua alegria, eu me alegro com a tua alegria, onde eu vejo você sendo cheio do poder de Deus, isso me alegra também a ser cheio do poder de Deus. Onde em alguma área da sua vida você é curado, e eu também desejo ser curado também, ou posso me alimentar da esperança de alguém receber a mesma cura, de ser tocado por Deus através daquilo que você está fazendo ou foi feito na vida de vocês. Vocês estão entendendo, amados? Amém? E eles depositam as suas coroas diante do trono. 24 anciãos, não é isso? Representando, eu acredito que representa a soma das 12 tribos de Israel com os 12 discípulos, né? Os 24, 12. E aí as coisas estão convergindo para diante daquele que está sentado no trono. Essa figura, essa imagem das 12 tribos de Israel é Velho Testamento, é lei, e aí temos mais 12 que são os discípulos, a nova aliança, a graça do nosso Senhor Jesus, eles juntos, unidos, unicamente voltados para o trono, para o Senhor. E eles depositam as suas coroas. Gente, eram coroas para quem tem autoridade, status. A imagem de alguém que tem coroa é um rei. Por isso que é chamado rei dos reis, né? Mas é um rei, é alguém que tem coroa, é alguém que tem poder, é alguém que tem domínio. E nos diz que eles desistem de si mesmos, do seu poder, desistem das suas próprias coroas, eles pegam as suas coroas e depositam diante do Senhor, diante do Cordeiro. Significando que todos nós, os que adoram o Senhor, nós somos identicamente a esses seres. Também pegamos as nossas coroas, pegamos a nossa posição, pegamos o diploma, ou pegamos o que nós somos, ou a partir daquilo que nós nos escondemos, e a gente desnudamente nós entregamos a Ele. Toma aqui, Senhor, a minha coroa. Esse aqui sou eu, é o resumo do que eu sou. É o que eu alcancei como virtude. Toma essa coroa porque é tua, te pertence. Significando entregas sem reservas.
Jesus nos chama para que a gente o siga, para que a gente viva, mas é uma vida é uma vida que a gente abnega as demais coisas. Né? Jesus uma vez disse: quem amar pai, quem amar mãe, quem amar filho, quem amar outra coisa além de mim, não é digno de mim. Nós tratamos isso no curso de quarta-feira, que está vendo, né, os cursos. Foi no tema do discipulado. Aí Jesus não está ensinando você a odiar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, ninguém. Ele está usando uma figura de linguagem, a hipérbole. É uma ênfase exagerada para que você possa entender o que ele quer dizer. Uma verdade exagerada. Então é uma vida de abnegação, de entrega, de Senhor, eu sou teu, apesar de tudo. Eu quero ser teu, eu quero caminhar contigo. Eu vivo para ti. Então eu abro mão de todas as coisas unicamente para viver para o Senhor. E eles proclamaram que ele é digno, santo, Deus nosso, de receber. E foram adorando o nome do Senhor. Essa é a primeira imagem que nós vemos aqui. Eu disse que nós iríamos falar sobre duas. Então, resumidamente, é um ser que tem olhos para dentro e olhos ao redor, olhos para fora. Se avalia, se questiona, se pergunta. E tem olhos ao redor. Ele está antenado, discernimento, consegue entender seu tempo, sua hora e orar da maneira certa, buscando a Deus. Ele é um ser que provoca os outros, porque como ele tem uma compulsão por Deus, isso gera no próximo desejo também dessa mesma compulsão. Há uma reação naqueles que estão perto dele. Imagine como é ruim você ficar ao lado de alguém, conviver ao lado de alguém que é seco de Deus, né, Jesus? Que não tem Deus, que não conhece Deus. Você também não vai ser provocado a nada. Por isso a gente tem que saber com quem a gente anda, com quem a gente busca Deus. Apocalipse capítulo 8. Esse aqui eu fiz lá em casa hoje à tarde. Eu escrevi algumas coisas. Na verdade, eu já havia feito esse texto há algum tempo atrás, em 2009. E eu gostaria de ler com vocês mais uma vez. Aliás, eu gostaria de ler com vocês esse texto, que também nos traz uma outra imagem importantíssima. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Versículo 1 de Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve vozes, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aleluia. Hoje, mais do que nunca, é um tempo de nós arregimentarmos gente, corpo de Cristo, os filhos de Deus, para a gente sermos cúmplices com Deus por meio da oração. Pessoas, homens e mulheres que investam o seu tempo na oração. É um dos temas que a gente mais fala, bate, que a gente ensina, que a gente ministra, que a gente prega. É o tema da oração. Não apenas da oração como petição, mas de estar com Deus, de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. E esse texto aqui de Apocalipse 8, nós temos essa imagem fortíssima sobre a oração. É uma bela imagem. Primeiramente, João nos diz que houve um silêncio no céu, se nós lermos. Todo. Um anjo aparece com o incensário na mão. Um anjo, a imagem que João está vendo. Um incensário. Agrega-se, soma-se esse incensário
brasas do altar. E nos diz o texto que são as preces, são os clamores, as súplicas, os gemidos, os louvores, as intercessões, os agradecimentos dos santos, dos filhos de Deus. São orações estocadas que estão dentro desse incenso. A imagem que João está nos mostrando, para a gente poder entender o significado da oração. A imagem que ele tem é que quando você ora, você busca, você clama, você está intercedendo, você está agradecendo, existe esse incensário. É uma imagem que ele está mostrando. Que vai se acumulando, que vai enchendo, que vai ficando diante da presença de Deus. O anjo aparece diante do Senhor com esse incensário. Soma-se isso brasa do altar. Ele vai ao trono de Deus. E aí, quando há essa soma, o anjo pega esse incensário e joga de volta à terra. Olha só que coisa tremenda. Pegou o incensário, jogou de volta à terra. A partir daí, ouve-se o quê? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Meus irmãos, todos os dias nós somos visitados por vozes, trovões, relâmpagos e terremotos no mundo espiritual. Essa é a imagem que João nos mostra nesse capítulo. As orações dos santos de Deus são depositadas nesse incensário que se acumula, é observado. Olha só como é importantíssimo a gente entender, saber que quando a gente ora, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando estamos com as mãos levantadas para os céus, quando nós estamos falando com uma parede, nós não estamos falando com o ar, com o vento, com a árvore. Quando nós estamos falando com o Senhor, que é invisível, porém real, Ele observa, Ele escuta e estoca, se é que eu posso usar essa palavra, aquilo que eu estou falando com Ele. Porque aquilo que um dia eu estou acumulando diante do Senhor, Ele faz como resposta de oração, que aquilo volte novamente para a terra como resposta. Isso vem como poder, porque essa imagem é vozes. Hoje mesmo choveu, houve relâmpagos, trovões. A imagem de João é essa. As suas orações, quando voltam como resposta de oração, meu irmão, volta com esse impacto do que o relâmpago tem, do trovão, do terremoto que abala, de fazer algo tremendo e poderoso. Pois as orações que fazemos diante de Deus, que chegam aos céus, voltam com um poder enorme de abalar as estruturas terrenas e humanas e espirituais. Todas elas. Há uma frase que eu ouvi que dizia o seguinte, que o inimigo ele ri da gente quando a gente prega, zomba da gente quando a gente canta, mas ele treme diante daquele que tem comunhão, que ora ao Pai, que ora ao Senhor. Ele sabe quem ora. Ele sabe. E quando ele sabe, ele só tem que fugir. Porque há uma cumplicidade de Deus conosco. A história é sacudida, pois Deus responde às orações de seus filhos amados. Responde às orações. É presente, é cúmplice. É alguém que não nos abandona. É alguém que está não ausente, presente. Então, Senhor, eu quero ser cúmplice contigo. Em falar contigo e falar com o Senhor. Estocar aí nesse incensário, aí, em algum ponto do céu. Acumular diante dos teus olhos, Senhor, os meus clamores, os meus gemidos. Porque eu sei que um dia ele vai dar ordem, o anjo dele. Olha a imagem do anjo novamente. O anjo dele, com olhos ou sem olhos, ele vai fazer com que isso volte como resposta de oração para nós. Assim como Paulo e Silas apenas adoraram o nome do Senhor. E do céu houve essa ordem de Deus para que eles fossem livres. E sobrenaturalmente assim eles foram. Nós queremos viver esse tempo hoje, Senhor. Imagine quando 2 ou 3 ou milhares se unem
e se ajunta em orações, Deus se manifesta em nosso meio de uma forma poderosa. Imagine nós aqui concordando, em uníssono, juntos, sobre a vida de um irmão aqui. Alguém que está doente, alguém que está precisando de um emprego, alguém que está passando necessidade, alguém que está com a vida espiritual derrotada. Aí Deus está dizendo, olha, une-se 2 ou 3 no meu nome. Imagine quando 2 ou 3, milhões, concordam em favor da vida de alguém. Nós vamos ver coisas importantes, sobrenaturais, poderosas acontecendo na nossa vida, irmãos. Nós não vamos viver mediocridade espiritual. Nós vamos estar vivendo exatamente aquilo que Deus deseja que a gente viva. Sendo canais da sua bênção, canais da sua graça. Isso sem neurose nenhuma. Eu tenho que ser, eu tenho que viver, eu tenho que fazer. Não, Deus trabalha em nós sem essa neurose. É apenas, Senhor, eu estou aqui, sou teu filho, usa-me como tu queres, como tu sabes, Senhor. Capítulo 11 de Hebreus, texto conhecidíssimo. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nos diz uma coisa que todos nós conhecemos. O que nos diz, irmãos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Você pode repetir isso comigo para a gente aprender um princípio muito importante? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso porque para muita gente fé é apenas um recurso que a gente se utiliza quando a gente precisa de uma intervenção sobrenatural, miraculosa, quando a gente nos vemos numa situações de dificuldade, de limites, quando não há mais tratamento médico, quando não há mais nenhuma ação profissional, aí depois que esses recursos se esgotam, aí não resolvendo nada, aí muitos recorrem à fé. Agora, o autor de Hebreus aqui nos ensina que a fé extrapola em muito essas expectativas. Não é fé para apenas esperar algo sobrenatural. Não é apenas fé para realizar feitos extraordinários. O que podemos entender é que a fé, que aqui quando se diz que é fé, sem fé é impossível agradar a Deus, é uma fé que existe para que seja algo que nos torne agradáveis a Deus. Me dê uma fé, Senhor, para que, tendo essa fé, eu seja agradável a Ti. Independentemente dos defeitos. Fé é perseverar, não é apenas um recurso. É aquilo que nos faz permanecer fiéis a Deus e a perseverar diante de Deus, mesmo enfrentando adversidades e lutas. Há uma outra frase que eu me lembro, não sei se o pastor Pepe vai se lembrar, que diz assim, ter fé quando não há milagres é um milagre maior do que ter fé para se operar milagres. Eu vou repetir. Ter fé quando não há milagres não significa que não existam, pois existem milagres. Mas ter fé quando não está acontecendo milagres, continuar tendo fé, é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. Sabe o que significa? Que fé é um estado que me projeta a viver permanentemente sobre a ótica de vida de Deus, crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Não é apenas um recurso para se procurar. Fé não é para se ter apenas, é para se ser, é para existir e para viver com Deus. Olha o que diz o versículo 32, vamos lá, desse mesmo capítulo. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, o que eles fizeram? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas,
fecharam a boca de leões. Olha só que coisa. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Amém? Aqui aí nós vemos assim, um script fantástico de guerreiros da fé. Gente que tomou posse da promessa e viveram. O que diz o próximo versículo? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E o que diz o versículo 39? Ora, todos estes, o primeiro grupo e o segundo grupo, nenhum dos dois é privilegiado. Todos eles obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora olha só. Essa é a galeria da fé. Qual desses heróis da fé são heróis da fé? Os que venceram leões? Os que fecharam a boca de leões, venceram exércitos? Ou os que morreram cerrados, torturados, os que tiveram necessidade? Pelo contrário, todos obtiveram um bom testemunho segundo Deus. Não foi pela ausência de lutas ou por serem mártires que foi validado neles o bom testemunho da fé, mas pela confiança que tiveram na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Uns tiveram vitórias, outros não. Uns abraçaram, outros não abraçaram, porém todos viveram a mesma fé no Deus que serviam. Andavam todos no mesmo caminho, sustentados pela mesma voz, amparados pela mesma esperança, crendo na mesma promessa de Deus. E isso colocou eles dentro do mesmo saco. Todos eles obtiveram um bom testemunho. Mas não está acontecendo o que eu estou esperando. Calma, irmão. Apenas guarde a fé no teu coração. Você vai entrar dentro dessa lista também. Eu quero entrar dentro dessa lista. Não sei o que Deus vai fazer, se Deus vai moer, se Deus vai agir agora ou não, como será. Às vezes ele não dá explicações de como faz, ele só diz o seguinte: tenha fé, creia em mim e que eu vou fazer a obra. Deus está na frente da igreja, na frente dos seus filhos, é Ele quem guerreia e quem peleja por nós. Então, irmãos, foram essas duas imagens que em um determinado momento isso me alimentou muito e que eu espero que Deus tenha alimentado vocês também. Eu vou chamar uma pessoa aqui que, se tiver disposição, que se tiver preparado, se não for constrangimento, se tiver, enfim, se quiser. Porque existe uma canção assim que eu gosto muito. Eu não sei se o meu amigo, irmão Diogo, ele fez uma canção que diz assim: Jesus, tu és... É uma canção, como as árvores dançam ao vento, teu Espírito vai me levar. Jesus, tua morte trouxe vida a mim. Se você lembrar, se você estiver disponível, é uma canção que pessoalmente eu gosto muito e que acho que vai ser bênção para a vida de vocês. Eu não sei se você lembra, Diogo, mas se você assim, a gente pode tentar aqui. Tocando ontem, amém. Diogo,